Você vai fazer a prova da PUC Minas e tá desesperado com a redação. Ai meu Deus, o que eu vou colocar no meu texto? O que vai cair na prova da PUC? Como eu posso organizar a minha redação? Esse vídeo de hoje é para você destruir na prova da PUC Minas. Bora lá então pegar algumas dicas muito importantes? Fica ligado! Fala pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa te dar dicas preciosas para a prova de redação da PUC Minas. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: professor, o que você acha que vai cair na redação da PUC? O que eu preciso de saber para fazer uma boa prova, para brilhar na PUC e ficar muito feliz? Bom, eu tenho algumas dicas muito importantes para você. Por favor, anote aí. Em primeiro lugar, a PUC nas últimas provas tem cobrado texto dissertativo argumentativo, o que é muito interessante para nós, mas é muito importante que você se lembre que você não está fazendo o Enem. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Texto dissertativo argumentativo, quando não é estilo Enem, tradicionalmente você vai se lembrar, por exemplo, de colocar um título, você vai se lembrar, por exemplo, de não colocar proposta de intervenção, a não ser que seja solicitado. É interessante que você saiba também que os repertórios socioculturais, eles são também muito bem-vindos quando você pensa em um texto dissertativo argumentativo tradicional. Apesar de não ser obrigatório, igual no Enem, que nós vamos ter aquela análise bem complexa, pensando diretamente na competência de número 2. Tranquilo até agora? Além disso, é muito importante que você saiba que a prova da PUC durante muitos anos cobrou carta e artigo de opinião. E você precisa de estar pronto caso apareça algo desse tipo na prova da PUC Minas. Então eu vou te contar um pouquinho das características da carta e do artigo de opinião, porque vai que aparece, vai que eles resolvem colocar na prova deste ano uma carta ou um artigo de opinião. Em primeiro lugar, quando a gente para pensar no artigo de opinião, nós estamos pensando em um texto que é um texto opinativo. Você pode escrevê-lo em primeira pessoa, você vai colocar título e no seu texto você vai deixar muito claro o seu ponto de vista a respeito do que você está discutindo. O artigo de opinião ele aceita uma certa leveza em relação ao seu vocabulário, ele aceita, por exemplo, que você utilize perguntas retóricas, ele vai ser um texto que aceita também algumas marcas, como o uso da própria ironia. Mas é muito importante que você saiba que a base do texto argumentativo é a mesma base do artigo de opinião. Onde eu quero chegar? Você vai ter uma introdução, nela você vai apresentar o seu ponto de vista, depois você vai defender e sustentar essa ideia nos seus parágrafos de desenvolvimento e você vai fazer uma conclusão, claro, sem proposta de intervenção, porque proposta de intervenção nós vamos pensar nela basicamente no nosso padrãozão Enem. Até agora tudo tranquilo. Lembre-se que se a PUC te pedir um artigo, ela vai te contar, por exemplo, que você deve escrever como estudante da universidade para a revista da PUC Minas, e aí você vai se colocar no que a gente chamaria dessa máscara, essa identificação de acordo com o que foi solicitado pela própria prova. Ah, professor, e se cair uma carta na PUC Minas? O que eu vou fazer se cair uma carta? Bom, a questão da carta, vou te dar algumas dicas para você não ficar completamente perdido. Você vai lembrar de, na primeira linha, colocar local e data. Você vai lembrar de colocar sempre um vocativo logo após o seu local e data. Você vai produzir o seu texto e depois do texto você vai colocar uma despedida. Geralmente será um atenciosamente, um respeitosamente, porque você estará escrevendo seu texto para uma grande autoridade na maioria das vezes. O que a PUC gosta de pedir? Que você escreva uma carta, por exemplo, ao governador, ao prefeito, ao presidente, que você escreva uma carta para alguma autoridade da própria universidade. E é muito interessante, quando você estiver escrevendo a sua carta, que você se lembre, por exemplo, em usar a primeira pessoa para se colocar bastante dentro do texto, para mostrar bastante que você está presente naquela situação, para você se posicionar como um autor daquela carta. Em termos estruturais, você vai ficar no corpo do texto de uma maneira muito semelhante ao dissertativo argumentativo. Você terá uma introdução,
2 parágrafos de desenvolvimento, você terá uma conclusão. Lembre-se que na carta é válido você colocar perguntas, é válido você colocar perguntas retóricas, é válido você ser irônico. No primeiro parágrafo é legal que você tente contextualizar, falar um pouquinho sobre a motivação de você estar escrevendo aquele texto. E lembre-se, né, gente, utilizar como nosso padrão a norma culta da língua portuguesa. Eu dei um resumão para vocês sobre o que pode aparecer na prova da PUC Minas. Artigo de opinião, carta dissertativo argumentativo. O que você acha que vai cair na prova? Quais são os possíveis temas para a prova da PUC Minas, na sua opinião? Me conta tudo. Você está estudando? Tá tudo certinho? Se você tiver alguma dúvida em relação à prova e se você chegou nesse momento do vídeo, saiba que eu vou abrir um curso especial de redação para a PUC Minas. Redação e português. Se você quiser mais informações sobre ele, me manda uma mensagem lá no Instagram Aprendi com Papai. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para notificações. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!